Primeiramente, eu queria agradecer ao Nilson, ao Ronaldo e à Cris pelo convite. É sempre um prazer participar desses eventos com vocês. Doutor Renato, da Anvisa, fiquei muito feliz em saber que essa porta com as entidades está aberta e que esse diálogo está sendo franco. Eu estou no mercado há 23 anos, esse é um mercado de altos investimentos e, portanto, altos riscos. Riscos o mercado sabe precificar. O que o mercado não sabe precificar são incertezas. E o diálogo aberto, ele diminui as incertezas. Com relação a Mussolini, 4 bilhões de unidades. Não são nem centímetros nem metros, são quilômetros de caixinha. Muita coisa. E ao deputado Yoshi, que é o meu deputado, continue nessa luta brava. Nós precisamos desonerar esse mercado rapidamente. Vamos aos números. A nossa ideia aqui era falar um pouco para vocês, até pelo tempo, que é bastante curto, do que está acontecendo no mercado em termos de diferenças regionais. Nós temos vários Brasis, o Brasil dentro do Brasil. Né? Eu estive em Manaus agora há pouco, e eu saí de São Paulo às 5h30 da manhã, 11 graus, e cheguei em Manaus com 31. Né? Conversando com um varejista que está aqui, o Rayató, eu perguntei, vocês têm inverno? Ele falou, não temos. Chega a fazer 22, 23, a variação de temperatura. Vendemos muito antigripal. Então, é uma coisa maluca esse país. Você tem várias realidades dentro de uma mesma realidade. Vamos começar falando rapidamente da MS, a maioria de vocês já viu esses slides, então eu vou ser bem rápido. Nós somos uma empresa fundada em 54, 2 publicitários, trabalhamos com dados, 10 petabytes de dados, é uma enormidade de dados, 29 mil fornecedores, faturamento global de 3,5 bilhões, 100 mil fontes de informação, 250 milhões de unidades rastreadas no Brasil, só de medicamentos, mais 1 bilhão de HPC. Estamos nesse mercado há 60 anos, operamos em 110 países, 3,75 bilhões de transações processadas mensalmente, mais de 5 mil clientes, entre eles governos, planos de saúde, indústria farmacêutica, higiene e beleza, e assim por diante, 9.300 colaboradores. Se a gente olhar a farmácia hoje, o canal farmacêutico, nós temos hoje praticamente 1,2 bilhões de unidades comercializadas que não são medicamentos, desse total de 4 bilhões de unidades comercializadas. Se a gente pegar todos os produtos de receituário, mais os produtos de venda livre, os MIPs, nós estamos falando aí de praticamente 69% do mercado. Depois a gente tem o PEC, que é o Personal Care, onde você tem todos os produtos para higiene oral, higiene, beleza, toda a parte dermocosmética. Depois você tem o PAC, que é o Patient Care, tudo aquilo que auxilia o tratamento do paciente. Nós estamos falando aqui de tiraglicemia, nós estamos falando aqui de medidor de pressão, nós estamos falando de termômetro e tudo que está relacionado ao tratamento do paciente. E estamos falando de produtos nutricionais, produtos para uso infantil, uso adulto, uso geriátrico, alimentos à base de fibra e outras coisas. E esse não medicamento representa 31% do que acontece dentro da farmácia hoje, dentro do canal. Se a gente considerar uma outra análise, aquilo que está no balcão, atrás do balcão, e aquilo que está para frente do balcão, nós temos 53% da farmácia para frente do balcão, que é o OTC, mais o Consumer Health, que é o PEC, o PAC e o nutricional. Ou seja, a farmácia hoje, e aí, professor Cláudio, se a gente tivesse combinado, tanto a estratégia como os dados não teriam batido tão perfeitamente. Realmente, a farmácia deixa de ser um local onde as pessoas vão procurar somente tratamento ou drogas para se tratar, e passa a ser um local onde você tem um varejo farmacêutico muito mais parecido com o varejo. O varejo, há 15, 20 anos atrás, Cláudio, ele tinha uma cara de obrigação, de tristeza, de eu tenho que comprar uma coisa para uma doença. Hoje, o varejo farma, ele opera de uma outra maneira. Ele tem uma outra dinâmica, ele tem uma outra agressividade, e ele briga pelo consumidor, da mesma maneira que o consumidor hoje, né, se encanta por produtos de toda sorte. Hoje você tem promoções, hoje você tem, no Nordeste, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de propagandas na TV das redes de farmácia. Aqui em São Paulo ainda é coisa muito voltada ao rádio, mas a gente vê que esse mercado começa a mudar bastante o comportamento.
Quando a gente olha em termos de demanda, como é que está dividido isso, a gente percebe que em unidades a gente ainda tem uma concentração muito grande no Sul e no Sudeste, praticamente 70% do mercado. O Nordeste já se iguala ao Sul, né? Antigamente estava distante, hoje já é idêntico, um pouquinho maior até, na segunda casa decimal. O Centro-Oeste e o Norte participando com menos, 8% e 5%. Quando a gente olha o que é que se vende dentro da farmácia hoje, a gente vê que medicamentos de receituário representam 47% da demanda total e produtos que são vendidos no autosserviço representam 47%. O destaque aí para os PECs, né, que é tudo aquilo que está relacionado ao cuidado pessoal, ao personal care, né? Shampoo, sabonete, higiene oral, enxaguatório, você tem aí dermocosmético, tudo aquilo que não é controlado pela prescrição. OTC também é uma categoria importantíssima no Brasil, participa com 22%. Nós somos, proporcionalmente, uma das economias farmacêuticas que mais demanda produtos OTC, e eles devem continuar crescendo, em função de suítes da indústria, né, em função de um entendimento da Anvisa até, que é necessário medidas paliativas, né, você não pode sobrecarregar o sistema, e isso, quando feito de maneira organizada, consciente, acaba beneficiando os pacientes. Quando a gente observa, e aí nós vamos entrar nessa regionalização dos dados, como é que está cada uma das grandes regiões brasileiras com relação à venda de medicamentos e não medicamentos? Aqui a gente percebe que existe uma grande diferença entre as regiões. Nós temos a região sul, onde a venda de não medicamentos chega até 36%, e se a gente olhar algumas redes em particular, não vou citar nomes aqui, mas chega até perto dos 50%, nós temos na região nordeste a participação de não medicamentos em torno de 20%. Então, é uma diferença muito grande. 16 pontos percentuais é muito, não é pouco. O que mostra que existem desafios regionais e que a indústria precisa encarar cada região de uma maneira, porque essas diferenças são muito grandes, né? A região sudeste em torno de 32, está quase ali perto da média, que é 31, e a região norte com 30, centro-oeste com 25, né? O que chama atenção aí, e depois a gente vai tentar entender o porquê, é a região nordeste, ok? Aqui nós estamos falando, logicamente, somente do Canal Farma, né? E abrindo isso um pouco mais, a gente começa a entender por que é que essa realidade se mostra dessa maneira. Então, primeira coisa, nós temos hoje, a MS classifica, similares de desconto e similares de prescrição. O que são os similares de desconto? São produtos de fabricantes nacionais com descontos maiores do que 50%. Nós temos uma auditoria de preço, que copia, né, que recolhe notas fiscais dos distribuidores, e aí nós vamos analisar os descontos que estão sendo concedidos pelos fabricantes. E aí a gente percebe que similares de desconto representam hoje mais do que similares de receituário em qualquer região. Há 10, 15 anos atrás, era mais simples fazer negócio dentro da farmácia. Você ia até o médico, gerava a prescrição, o paciente ia até a farmácia e levava aquilo que estava sendo aviado. Hoje já existe uma situação mais de varejo dentro da farmácia, onde você tem o preço sendo um dos componentes dessa, talvez, troca, o que demonstra aí que o similar de desconto é maior que o similar de receituário em todos os casos. PEC é a categoria mais desequilibrada, né, o personal care. Ela pode ter, em alguns casos, aí 20, 25, em outros 29, e aí o Nordeste aparece com um PEC grande. Ou seja, no slide anterior eu disse que eles vendiam menos, né? E aqui ele aparece como uma grande venda. É porque ele está concentrado exatamente no personal care, ele não vai para as outras categorias de PEC. OTC apresenta aí uma certa estabilidade, um pouquinho menos no Nordeste. A indústria tem feito um trabalho bastante forte com relação à defesa de marca, né? Se a gente analisar o OTC genérico, ele não tem penetração forte
dentro do segmento OTC, o que demonstra que a indústria consegue construir marcas, defender essas marcas através de promoções, através de ações de merchandising, através de uma série de outras atividades que ela faz dentro do PDV. No mais, nutricionais aí representando pouco, embora seja a classe, o segmento que mais cresce mais de 25% ao ano. Então, é muito provável que em pouco tempo a gente possa ter aí 3, 4, 5% de participação nessa categoria de produtos. Referências também com uma participação bastante irregular em cada uma das regiões, o que mostra, sobretudo, que a indústria de lançamento, de inovação, tem tido um pouco de dificuldade no lançamento de produtos de referência. Isso é natural, a indústria ela é cíclica e, com certeza, para os próximos anos, os pipelines das grandes indústrias vão reverter essa situação. Estão chegando drogas aí bastante inovadoras, tratamento de colesterol, drogas para tratamento de hipertensão mais novas. Isso certamente vai mudar essa dinâmica de mercado nos próximos 3, 4, 5 anos. Uma coisa que a gente fez, que eu fiz, foi ler a pesquisa de orçamentos familiares. Quando a gente olha os dados, simplesmente, é muito fácil, ok, não tem grandes novidades aqui, vocês convivem com os dados da MS, vocês analisam esses dados praticamente todo dia, mas eu tentei entender o que está por trás dos dados. E olhando a pesquisa de orçamentos familiares, professor, a gente começa a entender que essa equação, quando ela é regional, ela não é tão simples, né? Para quem não leu, uma pesquisa que tem no sumário, 150 páginas, eu recomendo que leia, é bem esclarecedora, né? O governo, o IBGE, mediu como é que as famílias fazem, como é que elas fazem o consumo de diversas categorias. É uma pesquisa com 57 mil domicílios, ou seja, é uma amostra bastante representativa. Apesar da pesquisa ter sido feita entre 2008 e 2009, ela está desatualizada, embora seja a última. Os números que a gente vai ver aqui, eles podem ser 30%, 40% maiores hoje, em função de inflação e outras coisas, mas a ideia central e a reflexão que ela vai nos trazer não vai mudar em função desses números. Só para a gente saber, a pesquisa divide em higiene e cuidados pessoais, né, que são despesas com aquisição de artigos de higiene e de beleza, como perfume, etc., etc., etc. E numa outra caixinha, aí ela coloca assistência à saúde, onde você tem medicamentos, planos de seguros de saúde, consultas, tratamentos dentários, uma série de outras coisas, que no final a gente traduziu aí como receituário, tá? Apelidamos esse negócio. Só para separar o que é HPC, higiene e personal care, do que seria uma despesa com saúde em si, onde você tem os medicamentos e as outras medidas relacionadas à saúde. Aqui só fiz uma análise da precisão dessas estatísticas, existe toda uma metodologia científica por trás. É lógico que uma pesquisa dessa dimensão, ela jamais vai ser exata, mas é bastante confiável o que a gente encontrou. Muito interessante que despesas relacionadas à saúde e bem-estar são a 4ª e a 8ª maiores despesas de consumo das famílias brasileiras. Se a gente juntar as duas, elas chegam a representar 10%. Elas só vão perder para alimentação, habitação e transporte. Ou seja, a população está bastante preocupada com a saúde e com o bem-estar. E aí eu vou jogar para vocês esse tabelão aqui, que é muito chato, mas ele nos dá algumas informações aqui muito interessantes. Primeira coisa, 42% da população na região sudeste, 43% das famílias na região sudeste, e é uma renda familiar aí de praticamente R$22 mil por ano. Quando a gente olha a renda familiar do Nordeste, nós vamos para R$8 mil, é menos da metade, quase 1/3. Mas nós temos lá 28% da população, que é o dobro da segunda região, que é o Sul. Praticamente 3 vezes o Centro-Oeste e o Norte. Ou seja,
um consumo de massa enorme, mas com uma limitação de renda. A pesquisa mostra a origem da renda, e a região Nordeste é a região mais afetada pela renda que a pesquisa chama de assistencial. 22% da renda da região Nordeste vem de forma assistencial, contra 16% da região Sudeste. O fato é que você tem uma demanda reprimida, né? Quando a gente olha o gasto, comparando, fazendo uma conta aqui que não estou querendo ser preciso, nem científico, nada disso, mas se a gente dividir o gasto com saúde e HPC pela renda familiar, a gente vai ter, para a região Nordeste, o maior índice de consumo dessas categorias, 20%. O que mostra que, apesar desse aperto monetário, essa região consome bastante. A mesma coisa a gente vê ali, região Sudeste 13,6%, região Sul 13,9%, Centro-Oeste quase 10% e o Norte praticamente 16%. O que nós fizemos na parte azul foi jogar os números da IMS nessa mesma tabela. E aí é lógico que os nossos números vão ser menores, afinal não tem base comparativa de preço, né? A gente usa o preço fábrica, a pesquisa usa um preço que não é um preço de fábrica, é um preço de percepção da família, mas a situação não muda muito. Se a gente observar aqui nessa tabela, a gente vai ver que praticamente é sempre metade do que a linha de cima está dizendo, né? O consumo, a porcentagem de consumo de HPC, mais a parte de medicamentos, de assistência à saúde, é de 6,5% no Sudeste, 7% no Sul, quase 10% no Nordeste, 6% e 7% depois nas regiões Centro-Oeste e Norte. Existe uma diferença, lógico, entre esses números, mas o desafio para vocês hoje, para a indústria farmacêutica, para a indústria de cuidados pessoais, é como é que eu faço daqui para frente para tratar esse país enorme, né, de maneira regionalizada. Essa semana eu estava viajando, tenho viajado bastante, e eu parei numa farmácia e eu pedi um analgésico, eu pedi um blister com 4, ou com 2, ou com 1. Esse produto é grande, líder de mercado, e o balconista me disse, a gente só vende com 10. Falei, então me dá o outro que tem com 4. Né? Porque eu não precisava de 10. Não ia despender para 10, eu precisava, estava viajando, só queria passar uma dor de cabeça ali. Então, o mercado tem diferenças regionais importantes. Ele se comporta de maneira diferente, né? Eu entrei numa loja da Angélica lá em Manaus, enorme a loja, gigantesca. Falei, uma loja dessa em São Paulo vai pagar um aluguel impagável. Tinha sorvete, chocolate. Então, são realidades diferentes, num país de dimensões diferentes. Eu tenho um amigo que trabalha na Hipermarcas, ele fala, o grande concorrente do Bozano agora é o Corinthians. Porque o sujeito que gasta 50, 80, 90 reais para assistir o jogo no Itaquerão, não sobra dinheiro para comprar espuma de barbear e barbeador Bozano. E não sobra. Vocês vão ter que ser muito criativos para conseguir atrair atenção e vender para esses consumidores. Porque agora o varejo farmacêutico está entrando no ritmo do varejo, onde a briga pelo consumidor, pelo bolso do consumidor é cada vez maior. Só para terminar, um amigo meu que trabalha na Arcor estava reclamando, falou, não vejo a hora de acabar essa Copa, essas figurinhas vão me matar. 30% de queda na venda de bala. Só vende figurinha. É isso. Ok? Agradeço pela oportunidade. Vamos estar aqui para perguntas.